Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. No capítulo 26. A gente vai passar por alguns evangelhos. Obrigada. Logo aqui. Obrigada. Eu ia beber água, aí eu pensei, não, irmão abençoado vai levar água. Obrigada, irmão. Mateus 26, a gente vai passar por alguns evangelhos, como o irmão começou o culto, já falou. Né, nós estamos numa época que, para mim, assim, é muito especial. Semana Santa, né? Para os cristãos é uma data muito especial, porque foi numa quinta-feira como esta, né, que o nosso Jesus começou toda a trajetória e ali começara de uma certa forma, porque o plano de Deus já tinha começado há muitos e muitos anos atrás, mas começou a se cumprir de fato, né? O plano de Deus no que diz respeito ao Calvário, à crucificação e à nossa redenção, né? A nossa salvação, que foi por causa de Jesus e por tudo que Ele fez, que hoje nós estamos aqui. Se não fosse esse Jesus maravilhoso fazer isso por nós, o que seria das nossas vidas, né, irmãos? Mas Jesus, Ele fez isso. Graças a Deus. Vamos abrir aqui. 26, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa, a refeição da Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade, a certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Só até aqui, porque a gente vai passear um pouco pelos textos dos evangelhos. Como a gente já havia falado, né? É uma data muito especial para nós. Mas eu não posso deixar de falar isso porque desde ontem a gente soube da notícia do que aconteceu com aquelas crianças. E imediatamente eu nem sabia ainda, eu fiquei sabendo primeiro por um vídeo que me foi mandado de uma pessoa que era professora lá da creche. Ela mandou um vídeo para a Josiane, para quem conheceu, ela pregou lá no aniversário da igreja. Ela conhece essa pessoa, é muito amiga dela. Daqui a pouco a Josiane me manda o vídeo também e pede oração. Que ela disse que Deus tinha falado ao coração dela que uma tragédia dessa, antes da Páscoa, né? E ela falou: é incrível como o diabo está trabalhando e muitos não estão vendo, muitos não estão percebendo o agir do diabo, né? E o foco, irmãos, infelizmente, tem sido as crianças. De todas as formas possíveis, o inimigo tem tentado contra a vida das nossas crianças. Essas coisas que têm acontecido nas escolas e tantas outras coisas, desenhos animados com mensagens que não é conteúdo infantil, sabe? Às vezes, em casa, eu passei um mês estagiando numa escola, só de criancinha, e a gente vê, às vezes, até as crianças relatando como é que é em casa, o papai, a mamãe, a convivência, né? A falta que elas sentem de um abraço. Por incrível que pareça, até as crianças relatam isso. Ah, só vejo a mamãe à noite, fico morrendo de saudade. A mamãe, quando chega, vai conversar com as amigas no celular. Coisas assim que elas, por serem inocentes e não ter meio termos, elas falam o que elas vivem, o que elas sentem. E nisso tudo a gente vê o quanto que o inimigo tem trabalhado em relação às nossas crianças. Então, eu não poderia começar essa mensagem sem dizer para você, que é pai, que é mãe, que vai ser, enfim, todos nós temos responsabilidade com crianças de alguma forma.
Se não é pai, é um tio, é uma tia, é um primo, é uma prima. Todos nós temos criança de alguma forma por perto. E nós precisamos orar pelas crianças, com mais intensidade. Porque as crianças de hoje, a gente está vivendo, eu acredito, certo? Eu creio que nós estamos vivendo o princípio das dores. E a gente não sabe quanto tempo isso vai, durar. E quem sabe essas crianças hoje são os futuros pregadores que vão estar pregando aqui, antecedendo mesmo, bem pertinho a volta do Senhor Jesus. E o diabo está furioso. Então vamos orar por essas crianças, que são os futuros profetas, futuros pregadores, ministros do Evangelho, e o diabo não brinca. Amém? Infelizmente, eu não poderia deixar de falar isso dessa forma, porque eu queria falar outras coisas. Eu queria falar que está tudo bem, que não está acontecendo nada de mal, mas a Bíblia fala que é exatamente o contrário. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, e muitas coisas terríveis, infelizmente, ainda estão por vir. Ai, irmão, você vai pregar e já vai profetizando maldição. Não, é Bíblia. E a gente precisa se preparar. A gente precisa estar preparado. Amém? Mas vamos para o texto dessa noite. Esse texto, ele me trouxe, de manhãzinha, o pastor fez o convite ontem à noite, e eu estava me preparando para dar a palavra de Páscoa lá na igreja, Porque faz tempo que eu não dou uma palavra lá, e eu vou dar um descanso mais. Eu vou dar a palavra no domingo, que é o culto de Páscoa. E aí, imediatamente, o Senhor me trouxe essa mensagem, e eu falei, não tem problema, eu vou antecipar e vou pregar na igreja, porque nós estamos também num período em que é muito bom ouvir mensagens e lembrar, trazer à memória o que foi esse momento. Então, o tema é a última ceia e suas revelações. Porque a gente para ler o texto, todos os evangelhos falam sobre essa questão da última ceia, cada um do seu jeito. E eu particularmente gosto muito do jeito que Mateus expressa isso, Lucas e João. Não é que eu não goste como Marcos falou, mas esses são os meus textos preferidos. E o Senhor me mostrou algumas revelações para mim, e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Uma das primeiras coisas que a gente para ler esse texto e a gente percebe é que a Páscoa, ela é um momento de comunhão. Ela é um momento de sentar-se à mesa. Jesus, ele tem toda uma preocupação. E aí ele manda que os discípulos, olha, vocês vão, e aí vocês vão encontrar uma pessoa no caminho, e aí vocês falem para essa pessoa para preparar o ambiente, porque ali eu vou me reunir com vocês, nós vamos sentar na mesa e nós vamos cear, E a Bíblia fala e relata isso como a última ceia, porque depois dali a gente sabe o que vai acontecer. Se você puder, abra a sua Bíblia, já está com a Bíblia aberta, no versículo 18, ele diz o seguinte: ide à cidade, a certo homem, e diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Ele fez questão de que fosse em uma casa, em um ambiente familiar, Ele fez questão de reunir ali os discípulos, e ele estava querendo falar para os discípulos o seguinte: olha, hoje aqui é o meu último momento com vocês, estou sentando aqui na mesa com vocês, vou cear, vou comer com vocês, é um momento muito especial. Naquele momento, quem era a família de Jesus? Eram os discípulos. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendo e que o Senhor me traz como revelação para a minha vida é que esse momento é um momento de comunhão, é um momento de sentar-se à mesa. Infelizmente, a Páscoa ela é passada como coelhinho, chocolate, Chocolate é bom? É. E aqui tem irmãs que faz chocolate que, meu Deus do céu, é maravilhoso. Eu nem preciso ser Páscoa para comer chocolate. Eu adoro chocolate. Se deixar, eu como todo dia. Mas a Páscoa não é isso. Os símbolos da Páscoa não é chocolate. A Bíblia não fala de chocolate. A Bíblia fala de pão, corpo de Cristo, de vinho, o sangue de Cristo, de mesa, comunhão, os discípulos, a família. É um momento de comunhão, é um momento de sentar-se à mesa, é um momento de parar. O animal da Páscoa não é o coelhinho, nunca foi, nunca será. Isso aí é mais uma coisa que inventaram, eu nem sei a história em si.
Eu nem sei por que o coelho surge. Eu não sei por que surgiram os ovos. Eu não sei aonde que isso surgiu. Eu só sei que o animal da Páscoa não é o coelho. O animal da Páscoa é o cordeiro. Porque é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele se faz o cordeiro. Para tirar o pecado do mundo, ele vai como um cordeirinho, caladinho, mudo ali para um matadouro. Porque havia um propósito nisso tudo, salvar uma humanidade pecadora que estava condenada. Então não tem coelho. Amém? Os meninos lá na escola tudo alegres, o coelhinho da Páscoa. E é engraçado que nas escolas eles ensaiam isso, né? O coelhinho da Páscoa que trazes para mim, aquele negócio todo. Teve uma meninazinha que disse, eu acho tão lindo quando uma criança fala para outra criança, não é coelho, o animal da Páscoa é cordeiro. E isso é muito lindo, porque com certeza ela aprendeu isso em casa. Porque é em casa que a gente aprende essas coisas, é com o Senhor, é com os pais. O animal da Páscoa é o cordeiro. E a Páscoa é comunhão. E quando eu me deparei com isso daqui, Páscoa é comunhão. E como o diabo tenta distorcer isso? Porque a gente está vivendo uma época de feriado, né? A Semana Santa é um feriado. E antecedendo o feriado, uma tragédia. Para desfocar esse momento de comunhão. Para tirar o nosso foco do que realmente é o nosso foco. Porque não tem como você olhar para um negócio desse e não sentir nada. Não tem como olhar e achar que é normal, porque não é normal. Mas, infelizmente, como eu já falei, a Bíblia se cumprindo todos os dias. E todos os dias o Senhor nos chama a ter comunhão com Ele. Nós precisamos estar à mesa com o Senhor. Ele chama os seus discípulos e Ele fala, olha, vai lá, determinado homem... Fala para ele que prepare o lugar, porque eu quero me reunir com vocês. Páscoa é tempo de revelações. Olha só o que diz no versículo 31, do mesmo capítulo 26. Então Jesus lhes disse, essa noite todos vós desertareis, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu, ainda que todos te desertem, eu nunca te desertarei, nunca te abandonarei. E Jesus lhes disse, em verdade te digo, que esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ali o Senhor revelou algo que... Sinceramente, quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus, se eu fosse Pedro, eu tinha ficado apavorada. Porque quando a gente vai ler a palavra, ou assistir filmes, ou procurar saber de Pedro, Pedro era um dos discípulos mais apaixonados pelo Senhor. Sempre quando falamos de Pedro, falamos que Pedro era o mais eufórico, né? O mais ignorante, iletrado. Pedro, tem Pedro antes do Espírito Santo, tem Pedro depois do Espírito Santo. Mas desde o início a gente vê Pedro um dos mais apaixonados por Jesus. Embora as suas falas sejam falas assim, acredito que Pedro nem pensava, vinha e ele falava, sabe? E eu me identifico com Pedro porque eu sou um pouquinho assim. Às vezes eu nem penso, falo, às vezes a gente fala coisa boa, às vezes não é tão boa. E aí, meu Deus, não é para me ter falado isso, né? Mas quem tem, assim, um pouco de Pedro, né? Eu acredito que Pedro era, não sei, sanguíneo. Será, pastor, que Pedro era sanguíneo? Mais ou menos sanguíneo, né? Era sanguíneo ou era colérico? Acho que os outros ele não era. E aí eu fico pensando, nossa, Pedro ali todo eufórico, feliz porque estava na mesa com o Senhor, feliz porque estava naquele momento da comunhão, da refeição, da ceia, o mestre, de repente, o Senhor começa a trazer revelações ali, que ia mexer com todos eles. Ele fala, olha, vocês vão se distanciar de mim, vocês de alguma forma vão ficar meio que dispersos. E Pedro, eu não vou, eu de jeito nenhum.
Por nada eu te deixo, por nada eu te abandono. E o Senhor Jesus lá revelando coisas a respeito daquela noite, a respeito do que ia acontecer no outro dia, a respeito do que ia acontecer depois daquele momento da ceia. Ele estava trazendo revelações. E Pedro, eu não vou de forma alguma, Senhor, ficar por aí, te deixar. Tanto que Pedro diz assim, Pedro respondeu, ainda que todos te desertem, te abandonem, eu não. Aí o Senhor Jesus olha assim, Pedro, meu filho, né? Aí vem uma revelação, meu filho, é você. É exatamente você, Pedro. E Pedro se choca, eu, Senhor. E aquilo foi uma grande revelação. E quando eu me deparei com isso, eu fiquei, meu Deus. Estou eu lá na mesa, e o Senhor fala, é você, Fabiana. Irmãos, porque só sabe no momento. Nós estamos aqui na igreja e nós estamos adorando ao Senhor e o louvor está fluindo, a mensagem está fluindo e tem um irmão de um lado, irmão do outro e testemunho. E aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil não abandonar o Senhor. Aqui é muito fácil se manter firme. Aqui é muito fácil ser cheio da unção. Aqui dentro não tem perseguição. Aqui dentro não tem por que negar. Mas aí chega lá fora, começa a apontar, começa as críticas. E aí? O Senhor falou para Pedro, Pedro, meu filho, é você que vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Sabe por quê? Em outras palavras, porque o negócio vai fechar, o cerco vai se fechar, e você não está tão resistente para isso. Você me ama, eu sei disso. Não é que você seja fingido, não é que você seja fraco, você me ama. Pedro amava o Senhor. Como eu falei, eu volto a repetir. Na minha opinião, era um dos discípulos mais apaixonados pelo Senhor. Mas, irmão, se tem uma coisa que paralisa, seja quem for, é o medo. E Pedro sentiu medo. Quando a gente para ver o texto, a gente sente que Pedro ficou com medo. Porque chegaram, é aquele ali. E ele, não sou eu não. Porque ele já estava vendo a perseguição em torno de Jesus, ele já estava vendo o cerco se fechando, ele já estava vendo a multidão, ele já sabia o que ia acontecer, porque o mestre já havia falado, e ele teve medo. E muitas das vezes nós também temos medo na nossa vida. Muitas das vezes vem os problemas, as tribulações. Ninguém está preparado para enfrentar a tribulação, irmão. Ai, Senhor, eu vou te servir pelo resto da minha vida. Chova, faça sol, pode vir a tribulação que vier. Quando vem, a primeira coisa que se pergunta, por que, Senhor? Por quê? Por que eu? Por que o Senhor permitiu isso? Pode ser o crente mais cheio da unção. Que nessa hora, quando o medo vem, quando a aflição bate na porta, quando o desemprego, quando a perda, quando a doença, quando a morte, quando as coisas vêm, e vieram sobre Pedro, o medo, a angústia, cadê o mestre? O mestre foi levado, ele era o meu refúgio, ele era a minha fortaleza, e agora? Ei, você era um dos discípulos? Não, eu não. Ele não fez isso porque ele quis, ele fez pelo impulso, porque ele estava com medo. E isso acontece, irmãos. Mas o que mais me chama a atenção é a revelação que o Senhor faz. Ei, Pedro, você, viu? É você. O mais eufórico. O que diz que não me deixa por nada. O que diz que não me abandona por nada. É você, viu? Que vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Isso nos leva à reflexão. Precisamos ficar atentos. Porque as coisas desse mundo, se tem uma coisa, um intuito em torno disso, é nos tirar, é nos paralisar, é fazer com que a gente desista, é fazer com que deixemos de crer. O medo, quando ele vem, é para isso. E ele sempre vai vir. Eu queria tanto dizer para vocês que o medo não vai vir mais, que os problemas não virão, mas vão vir.
E nós precisamos saber lidar com isso. Ah, mas eu não posso ter medo. Não tem problema se você sentir medo. Agora você tem que saber lidar com ele. Não deixe que o medo te paralise. Se ele bater na sua porta, aprenda a lidar com isso. O medo, ele vem, mas cabe a mim deixar que ele me paralise. Infelizmente, foi o que aconteceu com Pedro. Ele ficou ali paralisado. Foi ele. Não fui eu, não. Daqui a pouco, era ele que estava... Não. Foi ele. E o galo canta, e Pedro se lembra. E aquilo ali veio uma frustração muito grande no coração de Pedro. Veio uma dor muito grande no coração de Pedro. E viria no coração de qualquer um de nós. É porque Pedro era ruim? É porque não tinha caráter? Não. Ele amava o Senhor. Mas foi que na hora do medo, ele não soube lidar com aquela situação. E nós precisamos saber lidar com essa situação. Quando vier sobre as nossas vidas, quando aparecer uma situação dessas, eu preciso controlar esse medo, eu preciso vencê-lo. Uma pessoa que tem medo do escuro, ela só vai vencer se ela andar no escuro. Quando faltava energia, eu ficava apavorada. Eu disse, eu vou ter que vencer isso. Aí um dia eu saí andando no escuro, procurei uma vela, acendi, e foi uma sensação tão boa de ter vencido aquilo. É tão bom quando a gente vence isso. Amém? Então, uma das coisas que o Senhor me trouxe foi isso. A Páscoa é um momento de comunhão, a Páscoa é um momento, é um tempo de revelações. Fique atento, Deus pode revelar coisas para você ainda hoje. A gente fica mais sensível. E quando a gente fica mais sensível, o Espírito Santo encontra mais lugar para trabalhar nas nossas vidas. A Páscoa é um tempo de buscar a Deus. Versículo 36, diz assim: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Nem uma hora. É tempo de buscar a Deus. O Senhor Jesus, ele sentiu a necessidade de companheiros naquele momento. E ele chama alguns e fala: Olha, vocês vão orar? Eu vou me afastar um pouco mais. E vocês fiquem aqui e orem. Me ajudem nesse momento. Irmãos, eu creio que Jesus, naquele momento, como homem, ele estava tão afobado com o que ia acontecer, que em outro texto, se eu não me engano, em Lucas, fala que o suor dele transformou-se em gotas de sangue, uma aflição indescritível, algo que só... Um fenômeno que eu acredito que nunca aconteceu com ninguém, a não ser com Jesus. Se aconteceu com alguém, eu nunca fiquei sabendo. A Bíblia relata que aconteceu com Jesus. Tem toda uma teoria em torno disso. Que quando a pessoa fica muito angustiada, acontece uma dilatação nas veias e esse suor que desce vem como sangue. E foi o que aconteceu com Jesus, nesse jardim. E é um tempo de buscar a Deus. Aí ele fala: Olha, vocês orem aqui, eu vou me afastar, porque eu estou angustiado, e eu vou clamar ao Pai. E ele foi e clamou, porque eles realmente estavam angustiados. Ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E eu creio que ele estava como homem ali, dizendo: isso aqui é terrível, isso aqui é surreal, isso aqui vai doer, Senhor. Mas aí ele fala: mas não seja feita a minha vontade, mas faça a sua. E aí ele volta, porque eu acredito que naquele momento ele estava meio que angustiado mesmo. Aí ele chega, vou lá para os discípulos. Quando ele chega lá, os discípulos estão todos dormindo.
E aí ele olha, gente, eu não posso contar com vocês nessa hora. Vocês estão dormindo. Não é hora de dormir. Trazendo para os nossos dias, não é momento de dormir. É momento de nós estarmos acordados e percebermos o que está no nosso redor. Irmãos, não é só o físico. Eu sou uma pessoa que eu acredito piamente no mundo espiritual e eu acredito em guerra espiritual. E era tão bom se não existisse isso, né? Guerra. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor está ao nosso redor. E a Bíblia fala que ao derredor existe quem? O diabo. Furioso. Fugindo como se fosse um leão, procurando a quem ele possa tragar. E aí você acha que ao nosso redor, os anjos do Senhor, para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar, como mensageiros do Senhor, eles não precisam guerrear? Não tem guerra no mundo espiritual? Não tem luta? Quando eu e você pensamos o que não queremos, não é luta? Quando eu e você maquinamos coisas que às vezes não queremos, sentimos coisas que não queremos. Ou você vai me dizer que você não tem sentimento ruim de jeito nenhum, nunca teve um pensamento ruim, é 100%, falta só a Aurela aqui, né? Do anjinho. Eu não sou assim. Eu tenho guerras na minha mente. Eu tenho que lutar contra algumas vontades que vêm, alguns pensamentos. Se alguém me machucar, eu não vou mentir para você, que dá vontade de sentar a mão na cara. E aí eu tenho que lutar contra a minha carne, porque a Bíblia fala que a minha luta... Aliás, eu tenho que lutar, porque a Bíblia fala que a minha luta não é contra a carne, o sangue é contra o diabo, que quer porque quer me ver em derrota, que quer porque quer me ver frustrada. Isso é luta, irmãos. Contra o nosso eu. Uma vez eu escutei isso, em partes eu concordo, em parte eu não concordo. Mas vamos lá. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo assim numa pregação: o teu maior inimigo não é o diabo, o teu maior inimigo é você mesmo. Eu não concordo. Eu acredito que o nosso maior inimigo é o diabo. Mas a gente também acaba sendo nosso inimigo, nosso eu. Porque ele é cheio de vontades. Aí vem aquela palavra em Gálatas, que a carne limita contra o Espírito e o Espírito limita contra a carne. E naquela noite Jesus estava trazendo revelações poderosas. E ele estava falando para os seus discípulos exatamente a respeito disso. Vigiem! Eu estou aqui prestes a ser entregue e vocês aí dormindo. Acorda, meu povo! Acordem, meus discípulos! Não é tempo de dormir, o plano de Deus está prestes a se cumprir. Eu vou ser levado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer por vocês, depois eu vou ressuscitar, mas isso vai ser doloroso. E eu preciso que vocês vigiem, porque vocês vão ficar dispersos se vocês não vigiarem. Vão chegar pessoas e vão enganar vocês, dizendo que eu os abandonei se vocês não vigiarem. Vigiem. Amém? Vamos lá para Lucas. Eu gosto muito da interpretação que Lucas dá para essa cena também. Lucas, no capítulo 22, o texto que o irmão leu. No versículo 31. Esse versículo, ele prova por A mais B, que naquele momento ali da ceia, como é hoje também nos nossos dias, havia uma guerra espiritual muito grande. Olha só, versículo 31. Simão, Simão, isso aqui é o Senhor falando para Pedro. Satanás, ele pediu para peneirar você como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. E Pedro lhe disse: Senhor, eu estou pronto. De novo Pedro, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E disse-lhe Jesus: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. De novo. Aqui é outro texto falando da mesma coisa. O que eu acho interessante nesse texto é que antes de Jesus trazer essa revelação que Pedro ia negá-lo, antes que o galo cantasse, ele deixa aqui uma coisa bem
uma revelação aqui bem de guerra espiritual. Ele fala, olha, o próprio Satanás pediu para te peneirar como trigo. E você acha, irmãos, que isso não acontece com a gente? Porque às vezes eu sinto a peneira. Uma sacudida, sabe? Uma sacudida assim, porque é peneira assim, né, irmão? Aquele pessoal que trabalha com negócio de construção, que vai peneirar a terra, não é sacudindo, não é? Você não se sente sacudido de vez em quando? Não dói nada, não incomoda nada. O próprio Senhor falou, mas eu roguei para que a tua fé não esmoreça, porque é um momento de guerra espiritual. E aí, igreja, a gente precisa vigiar, para que a nossa fé não morra, não esmoreça. Amém? Porque o inimigo, ele quer isso, nos peneirar. E o Senhor muitas das vezes permite. Irmã, o que você está falando é um absurdo? Como é que Jesus, como é que Deus permite? Se a Bíblia fala que aquele que é de Deus, o diabo não toca, ele não está tocando, ele está peneirando. Peneirando, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra e nós estamos suscetíveis aí a um monte de coisa. Um monte de gente adoeceu. Se fosse assim, não adoecia, porque aquele que é de Deus, o diabo não toca. Aí o diabo agora é a doença não toca. Não é isso, a gente precisa entender a palavra. Isso aqui é guerra espiritual. Mas aí olha outra coisa interessante. Isso aqui é para trazer crescimento, maturidade sobre as nossas vidas. Porque ele vai e fala assim, ó, para que você não esmoreça. E quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. A guerra que você enfrenta hoje, o problema, a circunstância ruim que você está enfrentando, o peneirado, né? O peneirar do inimigo, muitas das vezes, que o próprio Senhor permite, é para que você e eu venhamos nos converter dos nossos caminhos maus, venhamos aprender a servir ao Senhor, venhamos entender que servir ao Senhor não é só flores, que existem espinhos, porque é muito bom, como eu falei, servir ao Senhor dentro da igreja, onde todo mundo é crente. Tem que servir ao Senhor lá fora, onde muitos não conhecem a palavra. Tem que servir ao Senhor na nossa vizinhança, onde muitos não conhecem a palavra, no trabalho, na faculdade, onde as pessoas se levantam e dizem, eu não creio em Deus, me prove que Ele é Deus, me prove. E aí você vai provar com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua fé. Eu fui peneirada, eu sei o que é isso, eu passei por isso, eu passei por luta, eu passei por enfermidade, eu enfrentei muitas perdas, mas eu continuo aqui, dizendo que só o Senhor é Deus. Porque eu estou convertido. Porque nos convertemos. Amém? Irmãos, eu não sou de pregar assim. Eu prego mais caladinha, né? Mais mansinha. Mas há uma unção aqui nesse altar. Há uma unção tremenda. E há uma urgência de nós como igreja acordarmos. A gente precisa, com a unção do Senhor, salvar os que estão lá fora. Tem muita gente cega lá fora. Tem gente que diz assim, as pessoas estão duras. Mentira. Isso é mentira do diabo. As pessoas estão tão sedentas que quando a gente chega para dar um abraço e dizer que Jesus ama, já começa o chororô. A gente vê os testemunhos dos missionários do Portas Abertas, muçulmanos se convertendo porque leram a Bíblia. Não sabiam quem é Jesus, leram a Bíblia, conheceram, se convertem. As pessoas estão sedentas, irmãos. E aí o Senhor fala, olha, a Páscoa também é um momento de guerra espiritual, porque eu fui levado. O plano estava se cumprindo. Jesus enfrenta a maior de suas guerras como homem. E Ele nos dá toda a direção e fala, eu enfrentei, vocês também vão enfrentar. Eu venci, vocês também vão vencer. Aleluias. No versículo 39, do mesmo texto aqui, Lucas 22.
Ele diz assim, ó. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Aí Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. O mesmo texto, a mesma situação, de forma diferente. Afastou-se deles a um curto de distância e, ajoelhando-se, orava. E dizendo, Pai, olha que interessante, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos, Deus sempre envia um anjo para nos encorajar. Não espere ver um anjo de asas grande, uma luz reluzente. O anjo, às vezes, é um irmão que vem para nos encorajar. É um irmão que senta lá atrás, muitas das vezes, aí chega e fala, olha, o Senhor me disse que ama você. E aí ele te dá um abraço e ali você se sente encorajado. E foi assim que aconteceu com o Senhor. Chegou o anjo e disse, vai dar tudo certo, porque é plano, é projeto de Deus. Amém? Isso aqui é para te encorajar nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus vai levantar um anjo para te encorajar, para fazer com que a tua fé dê uma alavancada, para que você não desista. Você não está sozinho. Abra sua Bíblia em João, a gente já vai terminar. É o mesmo episódio. Como eu falei, eu gosto muito de alguns textos dos evangelhos que narram o mesmo episódio de uma forma diferente. João 13, no versículo 7. Aliás, eu vou ler o capítulo 13 um pouquinho aqui. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugava-los com a toalha que ele trazia em volta da cintura. Aproximando-se Pedro, este lhe disse, Senhor, tu lavarás os meus pés? E Jesus lhe respondeu, agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. E respondeu-lhe Pedro, nunca lavará meus pés. E disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse, Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe respondeu, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais, no todo está limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E aqui eu vou parar. A Páscoa nos faz entender que é necessário nós estarmos limpos. Amém? Nós precisamos estar limpos. Limpos de coração, limpos de mente, limpos de mãos, né? Aqui o texto vai falar da questão do corpo e tudo, mas Jesus ele usa os pés e ele fala, olha, é o seguinte, vocês já foram limpos pela palavra, vocês andam comigo, mas essa questão aqui de lavar os pés é simplesmente serviço, porque Jesus ele se fez ali um servo, e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro se levanta, os meus pés, Senhor, o que é isso? Isso é humilhante. O Senhor é um rei. O Senhor é o Senhor. É o nosso Deus. Você vai lavar os meus pés? Meu filho, eu preciso lavar os seus pés. Eu preciso mostrar para você o que é servir, para que você também possa servir depois. Eu preciso mostrar para você o que é a igreja que está nascendo aqui agora. Eu preciso mostrar para você como é esse negócio. Me deixe lavar os seus pés, por favor, porque se você não deixar, você não vai ter parte comigo no meu reino. Em outras palavras, precisamos lavar os pés uns dos outros. Precisamos ser servos uns dos outros. E isso é extremamente necessário. Acabou esse negócio... É sério, irmãos, eu vivenciei uma época em que, quando a pessoa era consagrada diácono, eu vi isso. Uma vez a pessoa disse assim para mim, eu agora sou diácono, tá? E eu olhei assim, meu Deus, tu sabe o que é diácono? Tu sabe por que foi escolhido os diáconos?
É para servir, amigo. É para servir a mesa. É para servir a igreja. Porque muitas pessoas acham que, é o líder. Nossa, tem aquela questão da liderança, né? Do respeito, de toda uma hierarquia, foi colocada ali por Deus. Mas nós estamos aqui para servir a igreja. O próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, falando para eles: eu estou aqui para servir vocês. Eu vim morrer por causa de vocês. Eu vou carregar uma cruz por causa de vocês. Eu vou morrer e vou ressuscitar por causa de vocês. Depois eu vou aparecer para vocês. E a promessa da unção do Espírito Santo, o cumprimento, vai se cumprir. Tudo é por causa de vocês. Agora, no que diz respeito à adoração e glória, é tudo dele, é tudo para ele e é tudo por causa dele. Não vamos confundir as coisas. Mas eu estou falando de igreja, de servir uns aos outros. Então, a Páscoa é um momento que a gente precisa parar e refletir. Nossa, eu estou aqui fazendo o quê? Eu estou na igreja fazendo o quê? Eu vou para a igreja porque, nossa, se eu não for, né? Se eu não for louvar, o louvor não presta. Se eu não subir ali para pregar, o negócio fica... Se eu faltar ali naquela liderança, coitado daquela liderança, se não for eu. Cuidado, amigo. Cuidado que o diabo pode estar trabalhando na tua mente e tu não está nem percebendo. A ideia não é essa. Eu estou aqui para servir. E aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. Porque a gente vai prestar conta com Deus do serviço que nós oferecemos para a sua noiva. Vamos ficar de pé? Amém?